As crianças, irmãos, são uma bênção, né? Graças a Deus. Eu não dei trabalho para o meu pai. Você deu? Pouco, né, irmãos? Glória a Deus. Mas, para nós não tomarmos muito tempo, né, irmãos? Agora nós vamos passar para a hora da palavra, amém? Nós vamos abrir a Bíblia agora em outro lugar. E também fica o recado aqui, irmãos. Você que tem a sua criança, o seu bebê, não dedicou, né? Você pode, uma hora, vir dedicar a sua criança aqui no tabernáculo, tá? Orar, pedir para Deus colocar a marca, o sinal nesta criança, né? Que fica imune, blindada lá das coisas do mundo. Faça a sua parte e Deus faz a parte dele. Ah, mas meu filho, minha filha já está grandão. Não tem problema. Pode trazer. Se ele não estiver na idade de arrepender dos seus pecados, aí é diferente, né? Mas se ele está grande. Nós vamos, amados, abrir a Bíblia hoje. 1 Crônicas 13. Primeira Crônicas, capítulo 13. Todos acharam? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e que vem do Senhor vosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, com eles na cidade, e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi todo Israel, desde Sior, do Egito, até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. E chegando-se à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão, para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém. Até aqui, amados, que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da palavra. Podeis assentar. Glória a Deus. Amados, eu tenho orado para que Deus possa dar para nós, né, irmãos, nesses últimos dias, né,
mensagens de posicionamento para nós. E eu já preguei essa mensagem algumas outras vezes aqui, mas eu já notei que toda vez que nós vamos repetir a mensagem, tem algo mais novo. Deus sempre está acrescentando mais conhecimento, irmãos. Né? Porque vocês sabem que nós somos limitados, né? Estamos aprendendo, né? Você prega hoje, quando for daqui uns dias, você tem mais conhecimento, né? Lá para frente, mais conhecimento e por aí vai. Então, o que eu vou pregar aqui hoje, irmão, que Deus me inspirou a falar com a igreja hoje, é sobre o perigo de não consultar a boca de Deus. Tá? O perigo de não consultar a boca de Deus. Ou o título que o profeta deu: tratando de fazer um serviço para Deus fora da sua vontade. Você vai encontrar gente sincera, entendeu? Gente boa, maravilhosa, querendo trabalhar para Deus, mas não foi chamado, não foi comissionado. Entendeu, irmão? Você vê que o tadinho do Uzá, né? Ele não era levita, não era nem de Israel, era um gentil, ajudando a levar a arca numa carroça, né? Você acha que ele não fez para ajudar? Fez para ajudar, mas não era da vontade de Deus, dele colocar a mão na arca. Né, irmãos? Quantos Uzá tem no mundo hoje, colocando mão na obra de Deus, sem ser da vontade de Deus? Naquele tempo morria na hora, hoje não. Hoje Deus deixa para o julgamento. A pessoa continua procrastinando. Mas eu quero entrar aqui, irmãos, ver se o tempo nos dá essa graça, né? Para nós falarmos um pouquinho. E eu trouxe também aqui a mensagem, os ungidos dos últimos dias, que tem um parágrafo aqui que eu quero ler para a igreja, tá? Que é de suma importância para nós, porque faz parte desse ensinamento, tá certo? Então veja, o mensageiro, ele pregou, fazendo um trabalho para Deus, fora da vontade de Deus. Irmãos, nenhum de nós podemos fazer esse trabalho se não for comissionado por Deus. Tá? Deus tem que dar visões, Deus tem que dar sonhos, profecias, né, chamada, e por aí vai. Tá? Então, quando chegar os últimos dias, a redenção está próxima, ele diz. Deus tem sua maneira de fazer as coisas. Tá? Esse é o primeiro parágrafo aqui. Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. Não adianta nós querermos fazer a obra de Deus da nossa maneira. Ah, eu tenho experiência, não, eu sou esperto, não, vamos fazer isso, não adianta, irmão. Tá? Deus é sábio. Então não adianta nós colocar nossas ideias, a nossa maneira, tá? Tem que ser da maneira de Deus. Por quê? Porque Deus não falha. Tá? Deus não erra. Então Davi, sendo um rei abençoado por Deus, pensou que podia fazer qualquer coisa, de qualquer maneira, e não fazer da forma correta. Você pode ver, irmãos, que Davi, aqui, irmãos, ele fez, né? Ele consultou generais, consultou a congregação, consultou os levitas, né, irmão? Consultou muita gente, irmão. Fez uma reunião com todo mundo, tá? Mas Davi falhou em consultar a boca de Deus, que estava naquele tempo lá, irmão. O profeta de Deus foi ignorado. Talvez porque o profeta já tinha dado um puxão de orelha em Davi, né, irmão? Porque ele tinha envolvido já com a... né? Ele estava meio receoso. Não, nós vamos fazer o nosso negócio por aqui. Não adianta. Tem que colocar o profeta na equipe. Amém? Então ele consultou, irmãos. Davi consultou todo mundo. Igreja, generais, multidão de gente, assembleias. Mas não consultou o profeta. E o profeta é o quê? A boca de Deus. E aí foram buscar a arca que estava em outra terra,
por causa lá do tempo de Eli, das batalhas que tinha tido lá, né? No tempo de Eli, os filisteus tinham levado a arca, né? E agora estava voltando a arca. E estava trazendo a arca numa carroça, totalmente fora do entendimento da Bíblia. A arca não podia vir numa carroça, porque a arca representava a palavra de Deus. Amém? Por isso, irmão, desculpe que eu, Domício Bastos, eu prefiro o natural nosso. Hoje, eu não sou contra os pastores que têm lá seus data show, né? Suas tecnologias, que não precisa nem levar a Bíblia mais, viu, irmão? Você lê a Bíblia tudo lá no data show. Todo mundo de mão banana. Não precisa nem levar inário. Todo mundo canta lá no... Entendendo? Então, desculpe, o culto vai ficando muito artificial. O culto, a adoração vai ficando muito fácil. Tá? Tudo bem. Cada um, cada um. Eu não sou contra, mas só que eu prefiro da maneira primitiva. Você traz a sua Bíblia, você traz o seu inário, amém? Você canta, você bate palma, porque daqui uns dias cada um, irmão, vai trazer uma caixinha de som já com as palmas gravadas. Só aperta o dedo lá e pá, 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 a caixinha de som. Não precisa mais bater palma. Traz tudo no artificial, traz tudo na inteligência artificial do Satanás. Mas o adorador não é a caixinha de som, não é a tecnologia, o adorador é você. Você é o adorador, meu irmão. Glória a Deus. Nós somos o adorador. Deus quer ver a minha atitude. Deus quer ver o que eu faço. Amém? Porque tem pessoas que têm vergonha de carregar a Bíblia, irmão. Imagina eu com a Bíblia na rua aí, o povo olha. E daí? No tempo da lei você tinha que andar com as roupas salpicadas de sangue, para mostrar que você veio do sacrifício. Eu estava fazendo sacrifício em Bozra. Amém? E hoje? Não pode carregar uma Bíblia? Não. Carregue a sua Bíblia. Amém? Então veja, Davi, veja, ele diz, deve fazer as coisas corretas no tempo correto, irmão. Até no tempo. Todos leram a mesma Bíblia, cada um em um tempo predestinado. Veja, a Bíblia foi lida desde o Velho Testamento. Os 4.000 anos do Velho Testamento. Todos eles leram o Velho Testamento. Era a Bíblia que tinha. Era a Torá. Era o Tanakh. A Bíblia no Velho Testamento era usada de duas formas. Que podia ser usada também no Novo Testamento, mas não é usada. No Velho Testamento, a Bíblia era a palavra escrita, mas tinha também a palavra falada. Todo homem, toda mulher, tinha que ter indecorado a palavra. Tudo, o Gênesis, o Êxodo, tudo decorado. Aquilo era falado, era lido e relido. A palavra era oral, não era só na letra. Hoje você pergunta o versículo e ninguém sabe nada. Onde é que está o livro de Ruth? A pessoa está lá no Novo Testamento procurando. Né, irmão? Não conhece a Bíblia. Tem que conhecer a Bíblia. Né? É igual quando você vai para a guerra, você tem que conhecer o seu rifle, o seu revólver, a sua arma, a sua pistola. Está tirando o negócio está travado. Não sai bala nenhuma. Não conhece nem o rifle, nem a arma que carrega. A Bíblia é uma arma. Você tem que saber usar ela, porque senão você se mata com ela. Em vez de ela te salvar, ela te condena. Tá? Então ele diz, tem que fazer a coisa no tempo correto. Até o tempo tem que ser correto, irmão. Então Davi teve a revelação para trazer a arca. Uma revelação para fazer algo para o Senhor Deus. Só que a revelação estava fora de ordem. Não foi uma revelação real que Davi teve, irmãos. Tá? Porque a revelação real de Deus tinha que trazer a arca no ombro dos levitas, tá? A arca era carregada aqui, ó, uma vara vinha aqui no ombro, outra vinha aqui, você segurava aqui, ó, e o outro lá atrás, levando aquela caixinha. Quando eu estava cansado de caminhar, vinha outro, me substituía.
Vinha outro, substituía. E assim a arca era levada, irmão. Aquela caixinha de ouro, com as tábuas, não era pesado, né? Trazia no ombro dos levitas, representando hoje que a arca é a palavra, que tem que estar nos nossos ombros. A palavra de Deus é carregada nos nossos ombros, que significa responsabilidade. Amém? Mas o que fizeram? Colocar numa carroça de boi. E quando ela passou numa pedra, a roda abriu. A roda abriu. A carroça de boi representa a denominação. As denominações estão tentando levar a palavra de Deus numa forma fácil. Não quer colocar nos ombros da responsabilidade. Quer colocar num carroção de boi. E a arca, irmão, era o tipo... Hoje, né, a gente sabe, né, mas a arca, aquela arca, ela era como um transformador desse do poste aí de luz, tá? 10.000 volts de energia. Então a arca só não matava os levitas, porque eram as pessoas imunes àquela energia. Mas qualquer outra pessoa que não era da tribo de Levi, era um gentil que encostou na arca, aquela energia torava a pessoa. Foi o que aconteceu com Uzá. Ele abriu brecha nele, tá? Porque ele não tinha comissão nenhuma para tocar na arca do Senhor. Ou para mexer com a palavra de Deus. É o caso de hoje. Milhões de pessoas, né, milhões de homens e mulheres estão aí tentando fazer a obra de Deus, né, colocando a mão na palavra de Deus, sem ser chamado, sem ser comissionado por Deus. E agora Deus não está matando ninguém. Deus está deixando tudo para o julgamento. Amém? Por que estamos falando isso? Para nós conhecer as coisas. Porque as pessoas falam, pastor, mas tem igreja lá, tem igreja aqui. Tem igreja em todo lugar, irmão. Mas, desculpe, estão fazendo uma obra para Deus fora da vontade de Deus. Batismos errados, doutrinas erradas. E não vamos longe, não. Tá? Até a mensagem. Muita gente na mensagem estão fazendo a obra de Deus fora da vontade de Deus. Tá? Não tem comissão, não tem chamada, não tem nada. Tá? E quem sofre? O povo é que sofre. Porque o povo casa com esse pastor, né? Escolhe esse pastor para ser o líder deles. E eles não sabem que o que acontece com o pastor, acontece com a igreja. Tá? Se o pastor meneia a cabeça para a direita, diz o irmão Brana, todo meneia a cabeça para a direita. Se o pastor prega com a mão na orelha, todo mundo vai falar em Deus, tem que pôr a mão na orelha para falar. A influência passa. Se o pastor é um adúltero, toda a igreja vai ser adúltera. Irmão, se o pastor é um fornicário, toda a igreja será fornicária. Por quê? Porque essa é a verdade. Quando Adão e Eva caíram, toda a humanidade caiu. Tá? Então, nesta noite, irmão, veja, seguindo. Então, falhou em consultar o profeta. É necessário primeiro ver se é a vontade de Deus. Fazer como Josafá e Micaías. Consultar. Tá? Por quê? Lembra de Josafá e Micaías, irmão? Que quando Josafá conversou com o rei Acabe, que o rei Acabe queria tirar os sírios daquela terra lá, né? E Josafá falou assim para o rei Acabe, já consultou a Deus se podemos ir em Ramote Gileade? Acabe disse, já consultamos todos os nossos 400 profetas, né, que são todos doutores em divindade, bons teólogos aqui, os melhores que nós temos. E todos, é uma só palavra, vai que o Senhor é contigo. Irmão, tá vendo? Josafá olhou e falou, então consultou todos. Tá, mas não tem mais um? Você vê? Quando você desconfia da mão, né, irmão? Você fala, mas peraí, consultou todo mundo, tá. Mas não tem mais um para nós? Tem. Tem um aí, mas ele só fala mal de mim. Mas por que só fala mal de mim? Porque ele era assassino. A esposa dele, a Jezabel, era uma mundana de carteirinha carimbada, era uma fornicária.
era uma bandida. Como não ia falar? Como que não ia pregar contra o pecado, meu irmão? Josafá falou, quer dizer que ele só fala mal de você? Fala, Josafá sabia, né, irmão? Então traz esse homem. Aí foram buscar o tadinho do Micaías. Quando Micaías veio, né? Então aqui está o perigo de não consultar a boca de Deus. Consultar o Micaías. O que o Micaías fez? O Micaías falou, não, você já não consultou os 400 profetas? Então vai. Quer dizer, vão para quebrar a cara, né, irmão, em outra linguagem. Você não diz que Deus está com você? Diz, então vai, segue seu caminho. Mas aí o Josafá, por certo, pegou na gandola do Micaías e falou, Micaías, por favor, fala-nos a verdade. Eu vos conjuro, pelo amor de Deus, nós estamos aqui para consultar o Deus verdadeiro. Vamos a Ramote Gileade? Ele falou, é o seguinte, eu vi Israel disperso como ovelha sem pastor. Aí brecou, né, irmão? O pastor era o rei, o Acabe. Aí, mas por quê? Por que Israel? Não, porque na noite passada eu tive uma visão que eu subi nas dimensões celestiais e eu fui até a presença do Todo-Poderoso. Quando eu cheguei lá na presença do Todo-Poderoso, estava o Todo-Poderoso sentado no trono, e os seus querubins e anjos e arcanjos, e todas as hostes angélicas em volta dele. E daí? E aí Deus falou assim, do trono Deus falou, quem enviarei para que cumpra a profecia do meu profeta Elias, que os cães vai lamber o sangue de Acabe, e vai comer a carne da prostituta Jezabel. Quem eu vou enviar? E um falava daqui, e outro falava dali. E naquele momento, irmão, diz a Bíblia, que subiu um espírito das trevas, da quinta dimensão. Ou melhor, vamos falar mais claro. Subiu um espírito do inferno. E subiu, foi até a presença de Deus. Quando chegou lá, de certo, né, os anjos brecou ele. Ele falou, não, eu quero falar, deixa eu falar. Todo-Poderoso, aqui tem um demônio aqui. O que ele quer? Fala o que você quer. Ele diz, eu irei e serei um espírito de mentira na boca dos 400, para que cumpra a profecia do Elias. Você vê, irmão? Por isso que Lutero disse que o diabo é um servo de Deus. Só faz o que Deus permite. E Deus falou, vai. E aquele demônio foi um espírito de mentira na boca de 400, que era a maioria. Mas o espírito de verdade estava com Micaías. Micaías era o homem que tinha que consultar. Aí Josafá falou, mas e agora, Micaías? E nós? Não, vocês vão, não tem problema. Aí o Zedequias já deu um soco no queixo do Micaías, prenderam ele. O rei Acabe disse, eu vou, prenda esse profetinho aí, dê para ele água de angústia e pão de tristeza, até que eu volte. Micaías falou assim, se você voltar, Deus não falou na minha boca. Irmão, isso é que é profeta, isso é que é consultar a palavra de Deus, não essas profetadas que tem por aí. O Acabe voltou, mas voltou morto. Tá? Não tenta enganar a Deus, irmão. As pessoas querem enganar a Deus, está entendendo? O Acabe, quando chegou lá no campo de guerra, irmãos, do lado de lá, os assírios, do lado de cá, Israel. O Acabe, quando chegou lá no campo de guerra, o Acabe falou para o soldado, tira a sua farda, tira a sua farda. O seu manequim é o mesmo meu, tira aí. O soldado tirou a farda. E o rei trocou de roupa. O rei tirou a farda dele de rei, né? A indumentária dele de rei, e vestiu a roupa de um soldado. Colocou o capzinho na cabeça, vamos dizer assim, né? Que naquele tempo era capacete de bronze, aquelas coisas. E montou na carruagem de guerra, né? Nas arietes. Ali. E entrou no meio do exército, disfarçado de soldado. Você vê?
Aí diz a Bíblia que lá, do lado de lá, os assírios, um soldado assírio, na sua simplicidade, pegou uma flecha, colocou no arco e atiçou aquela flecha no exército de Israel. E a flecha foi, de certo, procurando onde é que estava o rei Acabe, né, irmão? Não adianta esconder de Deus, né? E a flecha, no umbigo dele, que atravessou ele nas costas. E ele diz: tira-me do carro que estou ferido. E o sangue já lavando para cumprir a profecia de Elias. Então, irmãos, veja, por isso que tem que consultar a Deus. Você vai, tantas igrejas, né, irmão? Tanta gente, tantas pessoas que Deus falou para mim. Deus me manda dizer aonde, irmãos? Pessoa com a vida toda lascada, toda arrebentada. Está entendendo? Agora, está certo, tem gente que tem dons, mas não adianta profetizar coisas na Bíblia que já está na Bíblia. Ó, meu irmão, vai ter uma guerra agora. Já está a guerra na Bíblia. Isso não é profecia. Ó, vai vir uma coisa aí, uma grande enchente. Já está na Bíblia. Inundações. Não adianta profetizar profecias que já está na Bíblia profetizado. O povo não conhece, acha que Deus está falando. Não, irmão. Deus já falou na Bíblia. As profecias novas têm que ser coisa nova. Coisa que ninguém sabe ainda. Você está entendendo, irmão? Coisas, novidade. Não coisas que já está no Apocalipse. Tá? Então veja, irmãos, o perigo de não consultar a boca de Deus. Mas pastor, tem que consultar? Tem. Quando você vai casar, você tem que consultar a Deus. Amém? Você vai fazer um negócio, você tem que consultar a Deus. Tá? Você vai fazer uma viagem, pastor, eu vou mudar de Campo Grande. Tem que consultar a Deus, se é da vontade de Deus, que você muda. Porque muitos mudam e morrem. E, Deus, não, você consultou a Deus? Não, então aguenta. A Noemi, mas o Elimeleque mudou. Foi lá para a terra de Moabe. Chegou lá, morreu o Elimeleque, morreu os 2 filhos, ela voltou sozinha, viúva com a nora. Por quê? Porque mudou sem consultar a boca de Deus. Não aguentou o repuxo lá em Belém, correu para Moabe. Tem gente que fala, eu vou mudar, não aguenta a prova, estou provado. Meu irmão, a prova te acompanha. Não adianta, aonde você for. O certo é posicionar a sua vida. Agora, tudo bem, não sou contra a pessoa mudar. Só que tem uma coisa, Deus confirmou? Amém. Eu tenho visto isso aí, irmão, não é de hoje. Então o profeta Natã, Davi não consultou o profeta Natã. Consultou seus generais, capitães, maiorais, a congregação, o povo. Será maravilhoso termos a arca conosco novamente, disse Davi. Só que estava fazendo algo fora da vontade de Deus. Falhou em consultar o profeta. É necessário primeiro ver se é a vontade de Deus. Fazer como Josafá e Micaías, como acabei de dizer. Nos dias de Davi, mandou trazer a arca, mas não tinha lugar para colocar a arca do Senhor. Estava fora da vontade de Deus. Veja, irmão, eles não prepararam nenhum lugar para colocar a arca. Tá? A arca teve que ir para a casa de Obed-Edom. Tá? Um lugar lá. 3 meses ficou a arca lá. Glória a Deus, Deus abençoa a casa do Obed, né, irmão? Glória a Deus, né? Mas Davi ficou decepcionado quando... né, o rapaz morreu por colocar a mão na arca. Tem pessoas, irmão, que quer fazer a vontade de Deus, mas sem chamada. Né? Eu não sou contra. Todos nós, pastor, seja o ofício que for, primeira coisa, tem que ter uma chamada no coração. Amém? Primeira coisa que começa, quando Deus quer um homem para o trabalho, diz o profeta, primeiro Deus coloca o desejo no coração dele. Você acha que ele tem que vir porque Deus falou, mas não pôs a vontade, irmão? Deus coloca o desejo lá dentro. Está entendendo? Ele tem que ter a chamada de Deus. E a chamada é o desejo de falar de Deus para as pessoas. Porque tem gente que não fala para ninguém. Tá? Não foi chamado para falar nada. Mas aqueles que Deus chamou para falar, tem que falar. Amém? E tudo nós temos que consultar a Deus. Eu particularmente, irmão, eu consulto a Deus em tudo que eu vou fazer.
Até, Senhor, vou dormir e quero que o Senhor me confirma. É da tua vontade ou não? Ele me dá um sonho. Pelo sonho, eu tenho discernimento pela palavra. Amém? O sonho vem e abre a porta. Não, pode ir que vai dar certo. O sonho fala, não, não vai, para com isso, desiste. Amém? Por quê? Porque o sonho é a maneira secundária de Deus falar conosco. O sonho. E tem sonho que não precisa de interpretação. Tem sonho que Deus fala claro para você. Igual José. José, sim senhor, levanta, pega Maria e vai para o Egito. Não precisa de interpretação. José, sim senhor, pode voltar para Israel porque o Herodes está morto. Não precisa de interpretação. E o anjo falava com ele pelo sonho. Você não está sonhando? Nós temos que sonhar. Deus tem que falar conosco pelo sonho, porque nós não temos mais profeta aqui. O profeta dormiu com o Senhor. Mas nós temos que sonhar. Para quê? Para consultar as coisas que devemos fazer. Porque, irmãos, ou você não precisa de Deus para nada. Você faz a coisa à torta e à direita. Vou fazer isso aqui, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou fazer isso, vou comprar uma fazenda agora, né? Vou para os Estados Unidos, E Deus? Tem que consultar Deus, irmão. Conheço um homem que ele orou para fazer uma viagem, e ele teve um sonho. O ônibus caía a ponte quebrou e o ônibus ia lá para o buracão. E ele teve um sonho. E já estava com a passagem comprada. Aí ele foi lá na rodoviária, na época que era ali, e falou, cancela a minha passagem e deixa a minha passagem para a semana que vem. Você não vai viajar? Não. Por quê? Não. E aquele ônibus que ele ia, caiu e morreu a metade das pessoas. Veja, então Deus avisou para ele não ir. Agora, é um sonho, né? Sonho é sonho. Entra no ônibus e, bum, morre. Aí chega lá e vai falar o que para Deus? Fala, seu cabeçudo, não te deu um sonho para você não ir, rapaz? Ele vai falar o que para Deus? Deus vai puxar a orelha dele, lá dar uns caços na cabecinha dele. Brincadeira, viu, irmão? Deus não faz isso. Tá? Força de expressão nossa, né? Então tem que consultar a Deus. Pastor, eu vou mudar. Tudo bem. Pergunta se é da vontade de Deus. Glória a Deus. Então veja, Davi mandou buscar a arca com cantores e música, avivamento e tudo mais. Foi um Pentecoste. Estava fora da vontade de Deus. Você vai nas igrejas aí, é aquela cruzada, né, irmãos? É aquela fanfarronada de fé e aquele avivamento, né, irmão? Igreja e tanta coisa, mas muitas vezes fora da vontade de Deus. Irmãos. É o 7:7:8 de Marcos. Em vão me adora. Imagina, irmão, um culto avivado, o povo falando em língua, o povo saltando de alegria, e para Deus é em vão. Por quê? Porque estão fazendo fora da vontade. Porque Deus tem duas vontades. Tá? Deus tem duas vontades. Ele tem a vontade perfeita, que está na Bíblia, e tem também a vontade permissiva. A permissiva é o seguinte: você quebra pau no vidro, desobedece a Deus e vai fazer as coisas. Você entra na permissiva de Deus. O que Deus faz? Deixa. Lá na frente você vai ter resultado do que você está fazendo. Errado. Aí você volta murcho. Por quê? Porque você estava na permissiva. Aí isso é para pastor, isso aqui vai para pastor, vai estar para todo mundo, né, irmão? Nós estamos bem, graças a Deus. Então eu nunca entro na permissiva, irmão. Tá? Porque tem coisa que as pessoas entram na permissiva, Deus deixa. Só que Deus fala, tudo bem, você quer entrar na permissiva? Vou. Só que você vai colher o preço. Amém? Às vezes, vamos pegar um tipo aí para você entender, um casamento. O rapaz não aguenta a beleza da menina, né? E Deus fala, essa não é para você. Não, mas eu quero essa. Não é assim? Eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa. Igual aqueles menininhos teimosos, né, irmão? Nós é a mesma coisa, aqueles gurizinhos, eu quero, pai. E o pai, sabe que ele vai quebrar a canela, meter a cara no chão,
Não sabe nem pedalar a bicicleta, mas quer. Vai dar. E aí? Casa e vai ter problemas. E aí? Tem que aguentar os problemas. Amém? Tem que suportar, aguentar. Eu sou assim, desculpe, irmão, se eu pegar uma carga que não é para mim, e eu pegar por minha parte, eu tenho que ralar. Eu tenho que falar, Deus, obrigado, tá? Deixa comigo aqui, eu vou me ralar, Senhor, porque foi eu que escolhi, foi eu que quis. Então você tem que entender, irmão, e conhecer o seu Deus. Tá? Deus, Ele é misericórdia. Tá? Deus mostra a melhor fase para nós. Deus mostra para nós a parte melhor. Tanto que Ele dá conselho. Escolha a vida, né? Escolha a bênção. Não escolha a maldição, não. Escolha a bênção. Deus, Ele dá a dica. Mas Ele fala, mas você é livre para escolher o que você quiser. Tem gente que não quer nada com Deus. Milhões e milhões de pessoas hoje, nesse momento, não querem nada com Deus. Tá? Eles estão na permissiva de Deus. Estão comendo, estão bebendo. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa alma morrerá, né? Eles matam, eles estupram, eles roubam, eles adulteram, eles fornicam e estão vivos. Por que eles não morrem naquela hora? Porque eles estão na permissiva de Deus. Deus está permitindo eles ir. Quem sabe amanhã ou depois, não, peraí, eu estou todo errado. Deus, eu vou voltar. Né? Eu vou me acertar. Então, Deus é longânimo, irmãos. Tá? Então, nessa noite, o perigo de não consultar a boca de Deus. Nós, da mensagem, nós não podemos levar a coisa de Deus de qualquer maneira. Porque foi tudo ensinado pelo profeta. Amém? Nós, irmão, como consultar? Ora a Deus. Pede um sonho, uma visão, consulta a palavra, consulta o líder espiritual. Pastor, eu quero uma oração, que Deus me mostre, que Deus me revela, pastor. Pronto. O pastor vai te falar. Deus vai usar ele. Lembra que o Eli falou assim, vai mulher, por que você está meio bêbada aqui no altar? Né? Falando para Ana, né? Você está mal balbuciando aí os beiços aí, você está cheia de vinho, mulher. O que ela falou? Não tome a tua serva por filha de Belial. Sou uma mulher aflita de espírito. Né? A Ana. Ela levantou, né, depois daquele puxão de orelha do sumo sacerdote. Levantou e foi embora. Quando ela estava indo, ele falou, que o Senhor te conceda a tua petição. Pronto, irmão. Ela precisava era daquela palavra. Amém? E aí ela concebeu, era estéril. Deus abriu a madre e ela concebeu, porque ali ela estava falando, Senhor, eu quero uma criança, Senhor, eu quero um filho, Senhor. A minha companheira lá, a Penina, tem um monte de filhos do meu marido, porque naquele tempo tinha poligamia, e eu não tenho nenhum, eu tô abandonada do meu marido. Eu não quero, Senhor, eu quero pelo menos um filho para agradar o meu marido. E se o Senhor me der o filho, quando eu desmamar ele, eu entrego ele para o sacerdote aqui, cuidar, para ele trabalhar no sacerdócio. Isso que ela estava orando. E Deus confirmou, falando na boca do sumo sacerdote ali, vai e o Senhor te conceda a tua petição. E diz que Ana não era mais triste e nem aflita de espírito. Você vê aquele opróbrio saiu dela. Por quê? Porque ela estava no altar, consultando o Senhor para receber uma bênção. E assim você também tem um lugar onde você deve vir. Na casa de Deus, no altar de Deus. Você ajoelha ali e fala, Senhor, o que eu faço? Eu estou sem saída, Senhor. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso de algo. O que será da minha vida, Senhor? Aqui é o lugar próprio, meu irmão, para você orar, para você buscar, para você consultar o Senhor. Porque às vezes eu ou outro pregador está pregando aqui, nós não sabemos de nada, mas você sabe dos seus problemas e você pode catar aquela palavra e falar, isso é para mim. E isso vem e cumpre na sua vida. É assim, irmão, que você consulta Deus. Às vezes Deus está falando com você e você, o que é? É comigo? O Samuelzinho, quando Deus falou, Samuel, ele correu lá, o senhor está me chamando? Não, vai deitar, rapaz. Ele está lá deitadinho, dormindo. 12 anos por aí. Samuel,
corria lá. O senhor me chamou de novo? Mas o velho era experiente, né? Na terceira vez o velho falou, sabe de uma coisa, seu moleque, você não está vendo que Deus está te chamando, rapaz? Deus está te chamando. Quando ele chamar de novo, fala, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Amém? Veja, assim fica nós. O irmão, Deus te chama e você não atende. Quando você ouvir a voz de Deus, você diz, fala, Senhor, que o teu servo, que a tua serva ouve. Porque, irmão, não é Deus que tem que descer aqui, não. É você que tem que subir. Pela fé. Você que tem que subir, quebrar as dimensões e chegar pela fé à presença do Todo-Poderoso. Amém? Então veja, amados, vamos seguir. Simplesmente hoje a mesma coisa. Denominação fora da vontade de Deus. Canta, grita, pula, música e tudo mais. Cruzadas, avivamento, jubileus e tudo mais. Mas tudo fora do tempo e fora da vontade de Deus. Por que fora do tempo? Porque está fora da era de Laodiceia, irmãos. Igrejas que estão batalhando lá no tempo de Wesley ainda. Comendo comida enlatada. Vamos falar bem claro. Outros, né, lutando com a mensagem ultrapassada lá de Lutero. Está fora do tempo. Amém? Nós temos que comer o alimento do nosso tempo, que é a mensagem do sétimo anjo, da sétima era, não a mensagem da sexta, não a mensagem da quinta. Como que diz o Salmo 1? Aquele que é plantado junto a ribeiro de água, como árvore, prosperará e dará o seu fruto na estação própria, no tempo. Agora o povo quer dar o fruto, como vai dar? Não vai, irmão. Tá? Então até nisso nós temos que conhecer pela palavra, e graças a Deus, Deus deu para nós a conhecer. Amém? Ele tinha a arca. De que serve a arca sem Deus? É só uma caixa de madeira com um par de tábuas de pedra. Eles tinham a arca. Mas de que serve a arca sem Deus? Amém? Tem igrejas grandes, boas, bandas, beleza de música, teologia, seminário, escola bíblica, uma organização na igreja top, mas sem Deus, não adianta nada, irmão. É uma organização humana do homem, é a igreja do fulano, é a igreja do Beltrano. O que adianta, irmão? Uma coisa tão monstruosa, mas sem Deus. Agora o profeta fala assim, quer ver? De que serve ser batizado sem ser arrependido? Batizou, arrependeu, no dia diz que arrependeu, mas continua errando. De que serve ser batizado, mas não arrependeu coisa nenhuma? Continua comendo as bolotas lá do mundo. De que serve tomar ceia, comunhão e ser hipócrita? Não adianta, irmão. Toma ceia, dá glória a Deus, aleluia, come semente, e vai lá fora sentar num corpo putrefado e comer carniça, contar piada suja, falar porcaria, boca suja, linguagem imprópria, como diz, né? O povo cristão tem que ter uma linguagem sã, limpa. De que adianta tomar a ceia do Senhor, mas não viver aquela comunhão? Amém? Claro, não é para nós, porque nós estamos bem. Eu creio que o irmão e a irmã que toma a ceia está bem. Você não é um corvo que está na arca e depois vai lá comer carniça e volta para a arca. Você tem que ser uma pombinha. A irmã tem que ser uma pombinha. Amém? Que tem a natureza de pomba, que tem a natureza do Espírito Santo. O irmão tem que ter a natureza do Espírito Santo. Porque senão você estará fazendo uma obra para Deus fora da vontade de Deus. Nós temos que fazer a obra de Deus
de acordo à vontade do Pai Celestial. Coisa boa, irmão e irmã, é agradar a Deus na vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus é que você esteja aqui para ouvir a palavra, para cantar, para engrandecer o nome dEle. Cada irmão e cada irmã está aqui nesta noite para oferecer a Deus, né, o sacrifício de louvor, o melhor dos seus lábios. Você vem na igreja não é para ficar aqui dentro de quatro paredes, pensando lá em casa. Você vem aqui com o seu pensamento, com a sua mente levada ao trono da misericórdia de Deus, falando: eis-me aqui, Senhor, estou aqui para te adorar, Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade, e quero fazer a vontade perfeita, Pai. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Essa é a finalidade, meu irmão, de você estar focado nas coisas do Pai. Glória a Deus, focado em Deus. Deus olha e fala: aquele me agrada. Por que ele levou Enoque? Porque o Enoque agradou ele, na vontade perfeita. Irmãos, veja. A arca é a palavra, está correto. A arca é Cristo, Cristo é a palavra. A arca, a palavra, foi consultado, não foi consultado, foi posto em ordem, falharam em consultar. Acabe falhou em consultar, falharam em consultar os sacerdotes, forças militares, não consideraram o mensageiro da hora enviado por Deus, Natã, o profeta. E hoje eu te pergunto, será que os pastores da mensagem consultam a mensagem, que é o profeta? Porque nós temos, irmão, aqui um prisma, um ponto de vista, depois da Bíblia, tá? Primeiro a Bíblia, depois a mensagem. Vamos ver o que o irmão Brana falou sobre isso. Amém? O irmão Brana falou tal. É isso que nós devemos aplicar. Porque o irmão Brana está falando e a Bíblia está respaldando. Tá? Então hoje nós encontramos muito pastor que já não consulta o profeta. O irmão Brana já morreu mesmo. Não precisa consultar o irmão Brana. Mas Paulo morreu e está na Bíblia. Né, irmãos? Os patriarcas lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, que escreveram os 4 evangelhos, também partiram. Tá? Então, irmãos, veja, temos quem consultar. E nesta noite, irmão, eu trouxe aqui um parágrafo da mensagem aqui, é como uma pequena agulhada no braço de vocês. Na mensagem, os ungidos dos últimos dias. Veja bem. No parágrafo 82. Essa mensagem, os ungidos dos últimos dias, o irmão Brana pregou pertinho da mensagem, tratando de fazer um serviço para Deus fora da sua vontade. Ele pregou essa depois que ele pregou tratando de fazer um serviço para Deus fora da sua vontade. E nessa aqui, ele fala aqui, irmãos, assim, ó. Vocês se lembram de Davi, domingo passado, que é aquela mensagem. Estão vendo? Você aí, no alcance do rádio, ele estava falando, indo para o rádio também, ou no alcance dessa conexão telefônica, se você não pegou a mensagem do último domingo, não deixe de consegui-la, que é essa que estamos falando aqui hoje, tratando de fazer um serviço fora da sua vontade. O profeta fala: você não trate de esquecer essa mensagem, pega ela, ouça ela. Aí ele fala: tentando fazer um serviço para Deus sem ser ordenado para fazê-lo, vírgula, não importa quão sincero, bom, absolutamente, não é recebido por Deus. Vem. Amém? Aí, irmãos, tem crente batizado por pregador bêbado, tá? Vai lá no Rio, batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te batizo. Batismo certo, batizado por um bêbado, por um pastor adúltero, por um evangelista fornicário. E nessa mensagem o profeta falou: pode ser bom, pode ser inteligente, Deus não considera. Vocês estão me entendendo, irmão? Isso aqui
É uma coisa muito séria. Ah, mas eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, sim. Por quem? Ah. Será que ele tinha comissão para fazer esse batismo? Tem que ser pessoas comissionadas, pessoas certas. Porque, irmão, nós não vamos generalizar, amém? Mas o que eu quero dizer é que procuramos fazer as coisas certas. Porque, desculpe aqui, irmão, sabe o que acontece na mensagem? Uma coisa, o irmão Tarcísio aí, irmão Josnel, irmão Luan, todos os irmãos sabem. Qualquer um sai por aí e fala, eu também vou batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. E sai batizando as pessoas. Não foram comissionados, não foram escolhidos, não foram orados, não foram ordenados, fizeram uma obra para Deus sem ser da vontade de Deus. Agora, tudo bem, vamos ver, mas pastor, e se Deus comissionou ele para fazer? Se Deus comissionou ele para fazer, ele vai estar ligado a um ministério, ele vai estar submisso a uma ordem ministerial, ele vai vir na igreja, ele vai ligar com a igreja como Paulo fez. Ele vai dar as mãos de companheirismo àquela igreja, amém? Ele não vai fazer um trabalho à parte, meu irmão. A igreja tem que saber disso. Você vai encontrar pessoas por aí, estou batizando, eu estou dando ceia, eu estou fazendo isso, sem ser chamado por Deus. Agora vamos inverter o quadro. Mas se ele for chamado por Deus, ele vai o quê? Posicionar. Paulo, quando a coluna de fogo desceu para ele lá, que ele ficou cego, né? Deus falou para ele, está pensando o quê? Não é assim não, rapaz. O Ananias que você veio para prender é o que vai orar para você. O Ananias foi lá, orou para ele, irmão Saulo, que agora é Paulo. Cai as escamas dos seus olhos. Caiu tudo. Né? Já ganhou um milagre na cara. O que Paulo fez, irmão? Foi humildezinho, né, irmão? Lá em Jerusalém, reuniu com Pedro, Tiago e João, os apóstolos, humildezinho. Falou, olha, eu quero dar a mão com vocês. Eu sou um abortivo do ministério de Cristo. Eles ficaram com o pé lá e outro cá. Falou, vai que ele é um espião, ele quer... Não. Diz lá em Gálatas que Paulo deu as mãos às destras de companheirismo. Amém? Porque Paulo não trabalhou às escondidas, trabalhou unido. Agora vê esses irmãozinhos, esses pastores da mensagem, alguns deles, não sei da onde que saiu, e querem fazer a obra de Deus sem ser chamado por Deus. Pode fazer uma obra bonita, mas vai chegar na hora do vamos ver, Deus vai pedir conta. Deus vai tratar. Amém? Por isso que não podemos, irmão, temos que fazer a coisa certa, a coisa correta. Eu tive que receber oração na minha cabeça para pastor. Eu tive que passar por eleição na igreja para ser evangelista. Quantos que querem o irmão aqui para ser o evangelista da igreja? Levanta a mão, o povo levantou. Passamos por votação, passamos por ordenação. Amém? Passamos também pelo crivo da ordenação de Deus, que é mais difícil ainda ser comissionado por Deus. Tá? Só que tem uma coisa, ninguém mexe com nós. Amém? Porque nós estamos na maneira provida por Deus. Não estamos na permissível, irmão. Estamos na vontade perfeita de Deus. E vamos até o rapto. Amém? Vamos finalizar, amados. Então veja. Eles mandaram buscar a arca. Sobre um carro novo, uma nova denominação. Não fizeram como na maneira dada por Deus. É a ordem para carregar sobre o ombro dos levitas. Começaram mal, terminaram mal. O profeta falando. É bom, irmãos, às vezes fazer uma igreja, né, começar a batizar, começar a fazer a obra de Deus, é muito bonito, mas tem que ser da maneira provida por Deus. Porque tudo que você faz começando errado, vai terminar errado. Você pode ver, irmão? Olha, eu fico olhando assim, algumas pessoas vêm aqui, eu tenho uma vez chegou um aqui e falou, pastor, eu canto, eu gravo CD, entendeu? O senhor sabe que eu sou daqui do Mato Grosso do Sul, muito conhecido, né? Vou ser candidato agora, né? Um cargo político.
o senhor me batiza no nome do Senhor Jesus Cristo? Eu falei, não. Eu falei, por quê? Porque o senhor vai batizar só para tomar o nome. O senhor não vai batizar para obedecer, para sentar aqui no banco, para tomar ceia, para dar as mãos, as destras de companheirismo com a igreja. O senhor só quer o batismo, porque o senhor sabe que a Trindade é a marca da besta. Eu não batizo o senhor, não. Ô, pastor, mas eu queria tanto ser batizado aqui pelo senhor aqui, né? Na época eu tinha um programa de rádio, né? Não, eu não te batizo. Agora, se você prometer que você vai caminhar, que você vai cultuar aqui, que você vai cortar esse umbigo de ser candidato, por quê? Candidato para quê? Você quer trabalhar para besta? Porque não adianta, irmão. Ou é ovelha ou é bode. Sinto muito, eu falei, o senhor vai ficar conosco aqui? Não, eu vou cuidar lá da minha denominação, que ele tinha uma denominação, sabe? Eu vou cuidar, mas como que o senhor vai batizar e cuidar de denominação, dar pão levedado, suco de uva para o povo lá, do seu jeito, da sua maneira? Não, meu irmão, eu não te batizo. Ele correu lá no Tiradentes e batizou ele. Pediu lá, pô. Tudo bem, batizou lá. Aí ele veio aqui, o fulano lá me batizou. Eu falei, amém, mas cadê ele? Está aí, de banguelinha, né? Capengando. Entendeu, irmão? Então eu fico olhando. Por que eu não faço? Porque eu não faço. Pastor, o senhor não bate. Não. Por quê? Deus falou, nem põe a mão. Eu consulto aqui, ó. Nem põe a mão. Por quê? Desculpa, irmão, acaba virando um tropeço na sua vida. E depois Deus fala, você pôs a mão? Você é responsável. Você pôs a mão, irmã? A senhora é responsável. Josué saiu do Egito, atravessou o deserto, atravessou o Jordão. Josué, né, irmão? Depois que Moisés partiu, quando ele entrou na terra prometida, ele limpou a cidade de Jericó ao fio da espada, limpou a cidade de Ai ao fio da espada, e veio limpando. Aí limpou outra cidade lá ao fio da espada. Quando ele estava para entrar em outra cidade com o exército, veio uns homens montados nos cavalos, com os arreios, as coisas dos animais, tudo podre, né? Umas roupas, os homens tudo vestidos uns trapos. E Josué falou, e vocês? De onde vocês? Nós venhamos, ó homem de Deus, de uma terra muito longínqua, e ficamos sabendo que o Deus Jeová de vocês vai limpar toda essa terra, e nós já viemos de tão longe, né, para fazer um acordo de paz com vocês, para vocês não mexer com nós, porque nós, olha, nós andamos muitos quilômetros, pegou o saco de pão e deu para Josué. Dá uma olhada no nosso pão. O pão estava azul, irmão, de bolor, todo bolorado, podre. Olha aqui as nossas roupas, abriram as mochilas de roupa, tudo podre, já derretendo. José falou, mas rapaz, e agora? Não, nós queremos fazer um acordo de paz com o Senhor. E Josué falou, então tá, vamos descer dos camelos, desceram todo mundo, sentaram, oraram ali e deram as mãos com aquele povo. Estamos de mãos dadas, não vamos mexer com vocês. Está entendendo, irmão? Quando Josué prepara o exército para invadir a próxima cidadezinha, quem é? É o povo deles. 30 quilômetros ali, irmão, era a cidade dos Gibeonitas. Era o povo daquele... Aí, 3 dias, diz a Bíblia. Chegou os juízes e falou, Josué, esses são os Gibeonitas, que fizeram o acordo. Falou, o quê? Como? Eles falaram que morava distante, milhares de quilômetros daqui. Vieram de muitos meses viajando. Como que esse povo daí? Eles daqui fizeram paz para nós não pôr a espada na goela deles. E aí, irmão, chegou na cidade lá, preparou para derrotar a cidade. Quem apareceu? Eles. Falou, homem de Deus, ô Josué, perdoa nós, sabe? É que sabe que o Deus de Israel ia vir limpar nós, né? Você viu? E diz a Bíblia, Josué, os homens que com Josué estavam, não consultaram a boca de Deus. Está vendo, irmão? Josué ficou nervoso, falou, então a partir de hoje, vocês são rachadores de lenha.
Vocês vão rachar lenha, vai buscar água no rio. Vocês vão ser nossos servos. Você vê? Mas amém, melhor do que morrer, né, irmão? Você vê como é que é? E Josué teve que acudir eles, porque 3 dias depois para frente, veio 2 ou 3 exércitos para destruir os gibeonitas de outras raças de gente. O Josué teve que entrar na briga e defender os gibeonitas, porque ele prometeu na hora lá de ajudar eles. Você vê como é que é? Não, é assim, eu e a irmã entra na briga dos outros, sobra para você. Não consulta Deus para ajudar alguém, para fazer alguma coisa para alguém, e aquela pessoa está debaixo do cambão de Deus, você entra, sobra para você, e você fala, Deus, pode bater, porque eu mereço, pode, chega a guasca. Então você tem que consultar Deus. Não era melhor, irmão, estava pensando, lendo a Bíblia, falei, não era melhor Josué falar, por isso, irmão, que não deve tomar decisão naquele momento, irmão. Deve primeiro esperar, né, esfriar as coisas. O Josué podia falar, tudo bem, agora aqui tem pão quente e roupinha boa. Você arranca essa atrapalhada de vocês aí e vocês vão comer comida boa. Só que eu vou dar a resposta para você daqui 15 dias. Para examinar as coisas, né, irmão? Não, já dá as mãos aí, vamos negociar aqui. Depois você não sabe o que armaram para você. Então, eu estou falando isso, irmão, não sei. A marca da besta vai chegar. Você não dá a mão, não. Hoje, quando você vai fazer o currículo, a primeira coisa que eles perguntam, qual é a sua religião? Católica, protestante, umbandista, espiritista, né? Então, o que eu quero dizer, irmão, que você seja esperto. Não faça as coisas precipitadas, na hora. Se está nervoso, não toma decisão. Se está feliz, não toma decisão. Por isso que eu sou relaxado. As pessoas falam, o pastor é relaxado, acomodado. Não é, irmão. Eu espero. Amém? Eu vou orar. Não, calma. Tive um caso aí de uma pessoa aí que falou, pastor, nós podemos tomar ceia? Eu falei, não, vocês não podem, porque vocês estão com problema. Então nós vamos para outro tabernáculo. Ele falou, está vendo? Não quer esperar. Eu ia consultar o Todo-Poderoso se eu posso receber vocês de boa, mas na minha ótica, vocês não podem. Na minha ótica da Bíblia, vocês não podem. Você tem que ficar só no banco, sem ceia. Eu não aguento, eu vou para outro tabernáculo. Vai, e lá outro tabernáculo, toma ceia. Porque tem tabernáculo que dá ceia para adulto, para fornicar, para ladrão, para maconheiro, para estuprador, para tudo. O que você vai fazer? Só que Deus não vai pedir conta de mim. Porque se eu não zelar da obra de Deus, quem vai zelar? Se nós, cada um aqui por si, não zelar da obra de Deus, não é do tabernáculo não, irmão, é de Deus, quem vai zelar? Deus conta com cada um de nós. O zelo das coisas de Deus. O amor e a justiça também. Pastor, eu vou tomar ceia. Vai, mas só se eu tiver morto. Amém? Porque eu sou o guardião da mesa do Senhor. Mas a ceia é de Deus. Nós podemos. A ceia é de Deus e eu sou o querubim guardador da entrada do Éden aqui. Amém? E cada um de vocês é um guardador da entrada da árvore da vida que é Cristo. Não pode deixar o diabo, irmão, passar por cima. Glória a Deus. Por quê? Porque senão, irmão, vira um relaxismo. A igreja aceita toda quanto é coisa suja. O Espírito Santo bate asa, vai embora. E a igreja vira um câncer, e aquele câncer vai virar outro câncer, e toda coisa está podre. E aí já era, viu? Deus não volta mais não. Então, eu vou finalizar. Finalizar aqui. Falando assim. Que isso aqui vai ficar gravado mesmo? Veja. Há 5 coisas indispensáveis para fazer um serviço para Deus. 5 coisas necessárias, indispensáveis para fazer o trabalho para Deus.
Primeiro, deve ser feito no tempo certo. Exemplo, Moisés disse, fazemos uma arca, navegamos pelo Nilo, como Noé. Isso era fora do tempo. Cristo fala, pessoal, vamos ali para o monte, vou fazer umas tábuas de lei para vocês. Isso era fora do tempo. Então, primeira coisa, veja, deve ser feito no tempo certo. Segunda coisa, tem que ser de acordo com sua palavra. Amém? O método, o manual de Deus é a palavra. Você não pode fazer fora do manual de Deus, que é a palavra. Segunda. Terceiro, de acordo com a pessoa escolhida para fazê-lo. Não é qualquer pessoa. Por isso, irmão, para ser pastor, uma série de requisitos, né? Carta de Timóteo, carta de Tito. As mulheres têm que preencher os requisitos, né? Os homens têm que preencher. Não é qualquer um. Por quê? Porque não funciona, irmão. Não dá certo. Tá? Quarta coisa, tem que ser de acordo com o programa de Deus, na era certa. Quinta coisa, tem que ser vindicado por Deus. Amém? Deus tem que dar o endosso. Se eu fizer uma obra para Deus e Deus não endossar embaixo, não vale. Tá? Deus tem que endossar, Deus tem que dar o aval dele. Tá? Por quê? Porque senão, irmão, fica aquela coisa do homem, aquela coisa carnal, né? E Deus, Ele quer que nós dependemos dEle. Deus quer Ele no seu caminho, Deus quer você ali, junto com Ele, entendeu? Revelando, mostrando, trabalhando. Por quê? Porque tudo que você vai fazer, você coloca Deus no seu negócio, você coloca Deus na sua vida, você consulta Ele, amém? Deus está em todo lugar. Agora, você faz as coisas às costas de Deus, nas costas de Deus, depois você vai se arder. E você vai falar, Deus me liberta, me cura, me faz isso. Deus vai falar, não, você fez isso, você catou com as suas mãos, você se vira. Porque se você fizer de acordo à vontade dele, ele está com você. Olha o caso de Josué. Josué, né, fez o acordo, colocou Deus no meio. Agora ele teve que proteger os gibeonitas. Por quê? Porque essa é a verdadeira fase da palavra. Amém? Vamos ficar de pé, amados? 3 coisas sucederam. O homem que tocou na arca não era levita. Tem gente com bom motivo para ajudar, mas está fora da vontade de Deus. Não consultou Natã, não consultou a palavra, veio a morte. Amém? Então, nesta noite, irmão, eu queria entrar nisso aqui, tá? Consulte a Deus. Se prepara. Todas as coisas vão acontecer diante de nós. E outra, Deus não deixa nós haver navio. Tá? Não fica você pensando, irmão, irmã, que Deus não te mostra, não. Desculpe o que eu vou falar. Deus te mostra. Você que não está vendo. Tá? Deus revela para a irmã. Deus revela para o irmão. Você que está passando por alto. Pastor, com certeza. Deus te mostra. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Todo-Poderoso. Pai, aqui está uma palavra de advertência e de ensinamento, Pai. Que nós devemos reverenciar o Senhor e fazer somente as coisas que é da Tua vontade. As coisas permissivas, Pai, nós acabamos tendo detrimento e problema. Mas estamos nesta noite para fazer somente aquilo que agrada o Teu nome. Abençoa meu irmão e minha irmã que veio. E se porventura nesta noite, Pai, alguém aqui está na permissiva, que o Senhor revele a ele, para que ele entre na vontade perfeita. Se alguém nesta noite, Pai, está necessitando de algo, que o Senhor abra as portas para o teu filho e para a tua filha. E faça com que ele faça de acordo com a tua palavra, para não ter problema lá na frente. Porque eles fizeram, Pai, fora da palavra e tiveram detrimento. Nós estamos aprendendo com o erro dos profetas, com o erro dos reis, com o erro do povo lá atrás. Não devemos errar mais, devemos fazer a coisa correta. Dê para nós a sabedoria do Teu Espírito Santo, para não fazer as coisas erradas, e manter na palavra, e manter na ordem divina. Permita nesta noite, Pai, que cada irmão e irmã aqui esteja, Pai, na vontade perfeita de Deus. E assim pedimos e agradecemos. Leva a igreja debaixo da Tua mão poderosa, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém.